cantar com você esta nossa canção. Dê a mão pro seu irmão aí. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você. Eu quero cantar com você esta nossa canção. Aleluias. Enquanto cantamos enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire, não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Só as irmãs, eu quero cantar com você. Eu quero cantar, aleluias. Louve ao Senhor pela sua grandeza, pelas suas ricas misericórdias. Aleluias. E dá a glória a Deus, ao Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. Derrama teu poder, coisas maravilhosas. Aleluias. Mais uma vez eu quero cantar com você, as irmãs. Eu quero cantar. Que maravilha, Senhor. Que beleza está na tua presença. Que alegria imensa, Senhor. Aleluias. Aleluias. Sim, meu Deus. Aleluias. Derrama teu poder, coisas maravilhosas. Agora os homens, não se admire se ouvir, não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Toda a igreja, eu quero cantar com você. Eu quero cantar com você. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Quando cantamos, segure a mão do teu irmão. Aleluias. E dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Derrama teu poder. Que coisa
coisas maravilhosas vão acontecer. Aleluias. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Oh, aleluias! Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, recebe a nossa adoração, Jesus. Recebe a nossa adoração, Jesus. Esse lugar é teu, Senhor. Esse lugar é seu, Senhor. Faz o que tu quiseres entre nós. Faz essas coisas maravilhosas acontecerem, Senhor. Restaurando o nosso altar, restaurando os nossos corações, sensibilizando-nos em tua presença, Senhor. Levando-nos naquele santíssimo lugar. Restaura o nosso altar, Jesus. Restaura os nossos cultos, Senhor. Dá-nos aquela alegria para te louvar, aquela alegria para te servir, Jesus. Aquela alegria para cantar, Jesus. Ninguém tem motivo para ficar triste aqui dentro. Ninguém tem motivo, Senhor, para ficar de cabeça baixa. O Senhor não entristeceu a ninguém. O Senhor não feriu a ninguém. O Senhor não maltratou ninguém. O Senhor merece honra, merece louvor, merece adoração, Pai. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, digno, digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser engrandecido. O Senhor não magoou ninguém aqui dentro. O Senhor não feriu ninguém. O Senhor é digno do nosso canto. O Senhor é digno das nossas orações. Recebe a glória. Recebe a honra, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu creio, Jesus, que Israel está voltando para a sua terra. Em sua terra eles cantavam cânticos espirituais. Estamos voltando para a nossa terra, a promessa, voltando para o Espírito Santo e cantando cânticos espirituais. Obrigado, meu Jesus. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Fica entre nós e recebe, Deus, a adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Que Deus abençoe os nossos internautas também, nunca esquecendo deles, sabendo que aonde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para orar, liberdade. E eu fiquei pensando, não há motivos para ficar triste dentro da igreja. Não há motivos para ficar cabisbaixo, ainda que eventualmente alguém tenha te ferido, te magoado, mas dentro da igreja não é lugar de ficar triste. Porque às vezes um magoa o outro, fere o outro,
até inadvertidamente, porém, Jesus não fez nada disso com ninguém. Jesus, às vezes, não é culpado das nossas decepções, das nossas feridas. Então, quando entramos aqui, nós devemos louvá-lo de todo o coração. Você que não bate palma para o homem, não dá glória a Deus por homem, não canta para o homem, você está fazendo é para Deus. Por isso que aqui é um lugar onde nós devemos ter total liberdade para adorar o nosso Deus. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu recomendaria para os irmãos que não tiveram na escola dominical hoje, que levassem o DVD e pudessem assistir. Nós tivemos uma palestra falando sobre saudades. E Deus nos abençoou muito aqui nessa manhã. Eu acredito que foi um culto sobrenatural, irmãos. E a gente sabe que quando a igreja começa a crescer espiritualmente, quando nós vamos ver o mover do Espírito Santo, se tem um que não fica satisfeito, é o diabo. E ele intervém, ele faz de tudo para prejudicar o andamento das coisas. Mas, Paulo disse, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora olha isso. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém. Somente até aí. Deus, tua palavra é lida mais uma vez nos átrios, Pai, no lugar da adoração, aonde deveríamos entrar com temor e tremor, aonde deveríamos entrar com grande reverência, Pai. E eu peço a Ti nessa noite, venha, usa o pregador. Às vezes nem sabe o que falar, mas o Senhor sabe, Pai. Eu peço a Ti, venha mais uma vez e nos abençoe. Feche este domingo para nós, Senhor, com uma chave de ouro. Feche esse domingo com um derramamento de bênçãos, fazendo o jovem, fazendo o velho, fazendo o marido, a esposa, o pai, o filho, voltar para casa, Senhor, alicerçado, ancorado, voltar para casa abençoado, Senhor, pela Tua palavra, porque o que abençoa não é o homem, é a palavra, Senhor. Portanto, venha e trabalhe e atue entre nós, Senhor. E nós teremos todo o cuidado, Jesus, de dar honras e glória ao nome do Senhor. Todo o cuidado, Senhor, de Te adorar na beleza de Tua santidade, Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos a Tua presença mais uma vez. Toma todo o espírito sob controle, Pai. Se porventura entrou alguém aqui nessa noite com um espírito, Deus, que prejudicaria o andamento do culto, que estorvaria o Senhor ser adorado mais uma vez, solta ele agora, Jesus. Permita-os estarem livres para ouvir a palavra, porque se não estiverem livres, eles estão em um lugar de julgamento, Senhor. É tão ruim, a própria pessoa pode correr riscos tão sérios. Deus, por isso, concede liberdade de espírito, pureza de alma, cobre com o Teu sangue, Senhor, e abençoa toda a Tua congregação, todos os Teus filhos, Pai. Peço essas bênçãos preciosas em Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo amado. Obrigado, Senhor. Amém. Podeis assentar. Mas nós vamos provando de milagres, dia após dia. E às vezes milagres tão grandes, mas tão grandes. Quando se fala de milagres grandes, pensa-se em grandes movimentos,
em coisas estrondosas, mas às vezes os maiores milagres, eles ocorrem em simplicidade. Eles ocorrem de maneira que nós até passamos por cima, esbarramos na maneira de Deus trabalhar. Se existe um grande milagre, é poder ouvir Deus falar. Se existe um grande milagre, é poder ouvir, e não só ouvir, mas atender, mas despertar a nossa atenção para o que Deus está falando. E eu fiquei pensando comigo, já há muito tempo que Deus vem falando conosco. Ele nos conhece muito bem. Ele conhece as nossas necessidades, reais necessidades. Porque às vezes pensamos que temos algumas necessidades, quando na verdade para Deus, Deus não vê aquilo como necessidade. E aí nós vamos vendo que Deus, Ele cuida melhor. E a Bíblia disse, todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em tudo nós vamos vendo que Deus tem controle. Nós vamos vendo dia após dia que Deus, Ele não perde o domínio das situações. Quer às vezes as coisas pareçam estar indo um tanto complicadas, às vezes para um ou para outro, mas no final das contas, a gente sempre termina suspirando e dizendo, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não permite nada sair da sua vontade perfeita. Nada em relação àquele cristão, em relação àquele eleito, em relação àquele predestinado. E eu fiquei pensando, há muito Deus tem tentado falar conosco. Quantas vezes eu mencionei isso? E Ele fala de diversas maneiras. Ele fala de muitas formas. A Bíblia mostra em Isaías capítulo 1, verso 2, o profeta Isaías escreveu, ouve, ó céus, presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. A Bíblia diz que Ele fala. Mas lá no verso 3 diz, o boi conhece o seu possuidor, a jumenta a sua manjedoura, mas o meu povo não entende a minha voz. O meu povo não me compreende. Deus fala. Se tem alguém vivendo às vezes em sequidão, não é porque Deus não fala. Se tem alguém vivendo às vezes naquele marasmo espiritual, vivendo às vezes aquela vida tão fria, tão indiferente, não é culpa de Deus. Porque o profeta Isaías disse, presta ouvidos, ó céus, dê atenção, ó terra, porque fala o Senhor. E Ele tem falado, irmãos. O profeta Mambrana disse, Ele fala através de brisas, Ele fala através de trovões. Há tempo para tudo. Ele fala através de visões, Ele fala através de sonhos. Mas o profeta diz, porém a maneira principal de Deus falar é através da palavra. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz, e havendo Deus primeiramente falado aos pais pelos profetas, nos fala nos últimos dias através de seu Filho. E nós sabemos que o Filho, Ele é a palavra. Jesus na terra foi a palavra encarnada. E agora Jesus voltou aos céus, mas Ele tornou voltar à terra na forma de Espírito Santo, vivificando a palavra. E aí nós vamos vendo que o Filho mesmo nos fala nesses últimos dias, através da palavra. E aí o profeta Irmão Brana vem e disse, ele fala através da natureza. E aí eu preguei um dia destes, ele fala através do sabiá. O profeta Irmão Brana disse, os dois conversavam, um sabiá com o outro. E eles olhavam um para o outro e eles contemplavam os seres humanos andando cabisbaixo, abatido. E eles começaram a conversar um com o outro, disse o profeta. Eles falaram assim, eles devem ser tão tristes, eles devem ser homens tão sofridos, eles devem ser criaturas tão oprimidas, um sabiá falando para o outro.
E o outro olhava e dizia: será porque eles são carrancudos assim? Será porque eles são tão cheios de picuinhas assim? Tão cheios de resenhazinhas assim? Isso é diálogo de sabiá. E muitas vezes o irmão Brana disse: o homem tem cérebro de canarinho. E eu começo a pensar que nem de canarinho ele tem, porque o canarinho, ele levanta louvando ao Senhor e dorme e deita louvando ao Senhor. Então eu começo a acreditar que o seu cérebro não está nem chegando a parecer com o de canarinho, não contradizendo o que o profeta disse, mas ele não parece ter cérebro de canarinho, porque o canarinho sabe louvar a Deus e com muita perfeição. Ele nasce louvando a Deus, ele morre louvando a Deus, ele vive louvando a Deus. Faça sol, faça chuva, ele está louvando a Deus. E ninguém o entristece. Ninguém o fere, ele está lá nas alturas, ninguém consegue fazer ele descer. E aí é como nós pregamos nessa manhã, Neemias falando para os seus convites, né? Recebia tantos convites, e Neemias estava como aquele pássaro nas alturas, dizendo: eu não vou descer. Ele dizia: eu não vou, ninguém vai me puxar para baixo, ninguém vai derrubar o meu estima, ninguém vai derrubar aquilo que eu custei conquistar. Custou oração, custou jejum, custou adoração, para romper a atmosfera natural. Foi muito caro encontrar a fonte, o manancial de águas tranquilas. Foi muito difícil. E agora o canarinho dizia: eu não vou descer. Eu nasci louvando a Deus, vou viver louvando a Deus, e se eu tiver de morrer, eu vou morrer louvando a Deus. E aí você vê o diálogo da natureza, os pássaros conversando com os pássaros. O profeta disse: o sabiá conversando com o sabiá. E aí o irmão Brana disse: é por isso que eles morrem de paradas cardíacas, é por isso que eles sofrem AVC, é por isso que eles têm infarto, é por isso que eles têm muitos derrames. Por quê? Porque eles não são como os pássaros. Tem até um hino que disse, né? Ah, se eu fosse como os passarinhos. Não tem um hino assim? Sabem cantar ele? Não sabe não? Ninguém sabe? Um hino tão antigo desse? Não acredito não. Um hino tão bonito. Ah, se eu fosse como os passarinhos, né? Daria a Deus mil canções, 1000 louvores, né? Todo dia, o dia inteiro, sem parar. Irmão Brana mostrou que muitas das nossas doenças é por não louvar a Deus. Ou seja, não conseguir adorar a Deus. E aí o profeta disse: Deus fala pelos pássaros, Deus fala pelas crianças, Deus, ele fala através da natureza. E o profeta disse: ele fala através do sol, da lua, ele fala através dos zodíacos. O profeta chamou isso de a primeira Bíblia de Deus. Ele disse: os zodíacos, sol, Cristo, lua, a igreja, estrela, os luminares, como nós ouvimos hoje de manhã. Vimos no capítulo 42 de Jó que nós somos aquelas estrelas da alva que juntas cantávamos e rejubilávamos desde antes da fundação do mundo. E aí você vai vendo que tudo louva a Deus, o salmista disse. Os céus, os zodíacos, as estrelas louvam a Deus. Os anjos, os arcanjos, os querubins, as criaturas viventes, elas louvam a Deus. O profeta disse: tudo que tem fôlego louva o nome do Senhor. E aí você vê peixes louvando a Deus, baleias louvando a Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 150. Você vê toda a criação engrandecendo, louvando a Deus. Ou seja, eles conseguem distinguir a voz do Criador. Agora, o homem vai se distanciando de Deus, dia após dia. E Deus fala através do pássaro, e Deus fala através do vento, e Deus fala através de uma criança, e Deus fala através da palavra, mas a pessoa vai endurecendo tanto, mais tanto, que ela não vai atinando para o que Deus está falando. Ela vai envolvendo com corre-corre, com agitação, vai envolvendo com o dia a dia, de tal maneira, mas de tal maneira que Deus fala e ela não percebe que é Deus falando. E, pelo visto, alguns nunca vão perceber que é Deus falando, até porque Deus, ele é educado, ele não é invasivo, ele não chega, ele não arrebenta a porta do seu coração, ele não chega, ele não te força para você atentar para a voz dele, para a vontade dele. Ele fala,
Se você perceber, você é bem-aventurado. Mas se você também não perceber, não atinar para o som da voz de Deus, você é que sofre as consequências. Porque a vida aqui na terra de um cristão sem ouvir a voz de Deus é um fracasso só. Aonde você olhar, você vai ver Deus falando. O profeta irmão Branham disse assim, ele fala através das cores, ele fala através da natureza, ele fala através dos zodíacos, ele fala através das crianças, ele fala através do louvor. Aonde você olhar, você vai ver Deus falando com você. E sabe que às vezes ele fala até através de uma mula, como ele falou através de uma mula para Balaão. Mas quando ele falar através de uma mula com você, isso não é um bom sinal. Porque com Balaão ele falou através da mula, mas com Israel ele falou através de um profeta. Ele usou Moisés para falar com Israel, ele não usou uma mula. Uma mula ele usou para falar com Balaão. Quando você começar a ouvir bestas falando com você, mulas falando com você lá fora, você pode saber que você até não seja um Balaão, mas está como um Balaão. Vivendo, quem sabe, momentaneamente, apostatado como um Balaão. Para um apostatado, Deus envia uma mula para falar, uma besta para falar. Às vezes Deus usa um bêbado para falar. Às vezes Deus usa um viciado para falar. Às vezes Deus usa uma mulher pervertida para poder falar com uma santa. E não é difícil. Por quê? Porque Deus usou uma besta certa vez para poder falar. É interessante o profeta irmão Branham. O profeta irmão Branham, ele tinha tanto cuidado com as coisas, que aonde ele olhava, ele conseguia ver Deus. Um peixinho ele conseguia ver Deus. Eu acho que é por isso que Deus falava tanto assim com ele e levava a ele ter experiências tão profundas assim como ele teve com Deus. Porque em tudo ele via Deus. Em tudo ele sabia que o nome de Deus estava sendo glorificado. O profeta irmão Branham, ele entrou em uma feira, em uma galeria de exposições, e aí ele começou a olhar alguns quadros, Mensagem, o Caminho de Volta, e ele começou a ver as obras dos artistas, e o profeta disse assim, Deus fala através das artes. Olha bem para você ver. Às vezes você vê um quadro, uma obra de arte, tem pessoas que tampam até os olhos para não ver, e diz que o diabo está escondido atrás do quadro, porque ele não entendeu o que está ali, que mensagem está sendo transmitida. O profeta irmão Branham entrou dentro daquela galeria e disse assim, Deus está na arte. E ele disse, Deus fala através da arte. Mas como assim, irmão Branham? Ele vem e disse assim, certo dia eu estava olhando aquele quadro da Santa Ceia e fiquei pensando, ó Deus, quantos e quantos anos este quadro ficou escondido? Quantos e quantos anos ele ficou no anonimato? E ele diz assim, ó Deus, que coisa perfeita, o Senhor se revela através da arte. E aí ele vai e diz assim, aquele quadro da Santa Ceia, ele antes de ser levado à galeria das exposições, primeiramente aquele quadro ficou guardado no corredor das críticas, a expressão que o irmão Branham usou. Ele disse, aquele quadro primeiro ficou na galeria, no corredor das críticas. Primeiro ele foi ser avaliado. Passava um, olhava, punha um defeito. Passava outro, olhava, dava outro risco. Passava outro, olhava, punha outro defeito. E aquele quadro, irmão Branham disse, ele ficou muitos anos no corredor das críticas. Muitos anos esquecido. Muitos e muitos anos apenas sendo censurado. Aquela obra artística ficou lá muitos e muitos anos ali, num quarto escuro, num corredor escuro, e de vez em quando passava os artistas para poder avaliar aquele quadro. Irmão Branham disse assim, quando o autor daquele quadro já estava para morrer, nem mais pensando na sua obra, então aquele quadro foi aprovado no corredor das críticas. E então ele foi elevado, e agora eu já começo a ver Deus na arte. O profeta disse, ele foi elevado do corredor das críticas para a galeria das exposições. E quando eu li isso, eu pensei, louvado seja Deus, bendito seja o nosso Senhor. Por quê? Porque a nossa vida também é uma arte. A sua vida é um livro, porque Paulo disse, vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens.
A sua vida, ela também é uma arte. Por quê? Porque você é uma escultura de Deus. Você é um quadro que Deus pintou. Você é uma estatueta que Deus fez também. E Deus, Ele é o grande artista. Deus, Ele é o grande artesão. Deus, Ele é o grande escultor. Então você começa a ver Deus em todas as coisas. Você vê Deus na medicina, você vê Deus no médico, você vê Deus no advogado. Como assim, pastor? Tanto que eu vejo Deus nessa palavra advogado, que Ele se fez o nosso advogado fiel. Você vê Deus no juiz, tanto que você vê Deus no juiz, nessa palavra que Ele também é o juiz do trono branco. Então você começa a ver Deus em todas as coisas. Só precisa ter tino espiritual, sensibilidade espiritual. E às vezes as pessoas oram, igual eu estava pregando ontem ali, em Ponte Alta, e de repente, no meio da pregação, um moço levantou e disse: ó Deus, fala conosco. E quando ele gritou, eu disse: fala mesmo, Jesus. Ele pediu: Deus, fala conosco. E eu pensei: Deus já está falando, só precisa ter sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus e distinguir a voz de Deus. E o profeta disse: Deus está na arte. E quando eu comecei a procurar a Deus na arte, eu fiquei entusiasmado. O profeta disse: aquele quadro da Santa Ceia, ele foi levado ao corredor das críticas. Aquele quadro da Santa Ceia, ele foi ficar excluído dos demais lugares. Aquele quadro da Santa Ceia demorou muito e muito tempo para ele ser elevado à galeria das exposições. E o profeta disse: é o retrato perfeito de um cristão. Ele é colocado neste mundo, Satanás o engana. Satanás tenta fazer ele emitir uma imagem que não é a imagem original dele. É como o bêbado, a imagem original daquele bêbado não é aquela coisa cambaleante. A imagem original daquele drogado não é aquela imagem de pessoa transtornada pelas drogas. A imagem perfeita daquela prostituta não é aquela imagem de mulher pervertida, mal vestida. Isso é o diabo tentando fazer o homem pregar uma peça, viver um teatro na terra. E ele vive ali na galeria, não na galeria, mas no corredor das críticas. Todos que olham para ele criticam ele. Ele bebe, ele fuma, ele dá mau testemunho, ele não sabe viver uma vida cristã. É um quadro que está no corredor das críticas. Mas um dia vem aquele grande artista, um dia vem aquele grande maestro, um dia vem o Deus que habita na arte. E da mesma maneira que aquele homem viu aquele quadro e disse assim: este é um quadro perfeito. Eu quero tirar este quadro agora do corredor das críticas e elevá-lo à galeria das exposições. E aquele quadro passou a valer milhões de dólares nos Estados Unidos, porque ele foi elevado das críticas à galeria da exposição. Assim éramos nós, estávamos no mundo escuro, estávamos num quarto escuro, sem nenhum valor diante dos homens. Ninguém dava nada por você, ninguém confiava em você. Mas de repente ele vem e dá uma olhada e diz assim: sabe de uma coisa, eu vou pegar este quadro e vou elevá-lo. Mas eu vou elevá-lo em um lugar tão alto, mas tão alto. Esse lugar se chama cenáculo, galeria da exposição. Este lugar se chama aposento alto, aonde o Espírito Santo desce. E quando ele foi levado à galeria das exposições, ele vai avulsar em valor. Naquele lugar escondido, ele não tem valor. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, é um valor incalculável. Sinceramente, eu não tenho valor nenhum sem Deus, você não tem valor nenhum sem Deus, mas quando Deus apodera deste homem, quando Deus desce na vida dessa mulher, esse quadro avulsa em valor. Aí já não é mais o Bruno, já não é mais o Pedro, já não é mais a Maria, é eu que estou fazendo a obra dentro de vocês, é o Espírito de Deus dentro da igreja. Oh, aleluia! É Deus habitando na arte. Sabe o que o irmão Branham nos mostra? Olha para você ver. Deus habitando na arte. Estávamos na eternidade antes com Deus. E de repente Deus abre a cortina chamada tempo. E começa o teatro.
Entenda bem isso. E começa a obra de arte ser executada. E quando Deus abre a cortina, Ele coloca aquele homem dentro do templo. Mas aquele homem vem fantasiado. É porque é Deus trabalhando na arte. Fantasiado de barro, fantasiado de carne, fantasiado de um homem que está em um corpo perecível, está em um corpo mortal. E vem aquele homem, e ele chega sem saber o que ele vai fazer aqui. Ele toma um choque do pecado, e ele então perde a sua memória que ele tinha antes com Deus, aquela mente celestial, aquela natureza celestial. E quando ele é colocado aqui, então ele começa a viver uma peça. Deus habitando, Deus trabalhando na arte. Ele começa a viver uma cópia do original. O original é o que vem primeiro. O primeiro é aquele que esteve antes da fundação do mundo com Deus. Você é o segundo. O primeiro é aquele que esteve antes da fundação do mundo com Deus. O primeiro saiu de trás da cortina, só que ele entrou no segundo átrio. O primeiro é aquele que estava na mente de Deus. E agora ele começou a pregar uma peça. E sabe que o diabo, ele se tornou o diretor do mundo. Porque ele começou a governar. Ele começou a ditar as regras. Porque ele introduziu o pecado. Introduzindo o pecado, ele teve direito sobre o homem caiu. E o que aconteceu? Ele logo começou a fazer, muitos fazerem papel de bêbado. Você não era bêbado, você fazia papel de bêbado. Você nunca foi um ladrão, você fez papel de ladrão. Você estava em um palco, o mundo te observando, a igreja te observando, a família te observando, Deus te observando, os anjos te observando, o inferno te observando, os que desejavam a vitória te observando, os que desejavam o fracasso te observando. Era apenas um espetáculo. E daqui a pouco o diabo te enganou e te colocou uma fantasia de bêbado e você bebeu muito. Te colocou uma fantasia de drogado e você usou muitas drogas. Te colocou uma fantasia de um adúltero e você adulterou muito. Mas daqui a pouco, o grande Eu Sou chegou. Daqui a pouco, o grande El Shaddai chegou. O grande Elohim chegou, o subsistente de si mesmo. E quando ele chegou, sabe o que ele fez? Ele disse assim, ó, o show acabou. E quando ele disse o show acabou, sabe o que ele fez? Ele rasgou o véu. E rasgar o véu significa, ele abriu a cortina para você. E quando ele abriu a cortina, ele disse, meu filho, um dia eu te coloquei no mundo, você atravessou a cortina para fora. Mas hoje, o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. E ele abriu a cortina e te chama de volta. E lá vem aquele bêbado. Ele é bêbado no palco, ele é bêbado no mundo. E daqui a pouco ele vem e ele atravessa a cortina. E quando ele atravessa a cortina, quando ele chega lá atrás, sabe o que acontece? Ele já não é mais artista. Porque ele está no Santo dos Santos. Porque ele está na glória da Shekinah. Porque ele está diante do seu diretor agora. E agora lá no Santo dos Santos, sabe o que ele faz? Ele simplesmente tira o seu chapéu de bêbado. Ele simplesmente vai e tira a sua capa de bêbado. Ele simplesmente tira a sua fantasia. E agora em Deus ele se torna um produto original. E eu li a Bíblia em Gênesis 1, 27. A Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu fiquei pensando, será que este homem que vive na terra hoje é a imagem e semelhança de Deus? Um homem que mata, um homem que bebe, um homem que rouba, um homem que estrupa, um homem que faz absurdos. Será que este homem pervertido, ele é a imagem e semelhança de Deus? Jamais poderia ser, porque Deus é eterno. Para ser a imagem e semelhança de Deus, deveria ser eterno, porque senão algo estava entrando em contradição. Mas ele é tão maravilhoso que no meio deste mundo perdido, ele começou a encontrar as suas criaturas originais. Ele começou a encontrar os seus escolhidos. Ele começou a dizer, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele foi encontrando o produto original, aqueles que tiveram nele desde antes da fundação do mundo, meu amigo,
ali foi manifestando a vida. Ali foi manifestando quem realmente é o homem, a imagem e semelhança de Deus. Ora, pode ser rico, pode ser doutor, pode ser rei, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser o papa, pode ser o homem mais rico da terra. Se ele não nascer de novo, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não for batizado nas águas, se ele não receber o sangue de Cristo, ele não pode ser a imagem e semelhança de Deus. Parece com Deus quem passa no processo estabelecido por Deus. Por isso, irmãos, nós somos muito mais do que as pessoas pensam. Muito mais. Muito mais. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você se parece com Deus. E aí você começa a ver Deus dentro da arte. Você vê Deus trabalhando aqui neste mundo. Você vê Deus na pintura de um quadro, e você é um quadro, você é um livro, você acaba sendo um ator também. O que é um ator? Alguém que passa por um personagem que ele não é. E é mais ou menos isso que está acontecendo. E aí você diz como aquele velhinho: eu não te conheço e você não me conhece. Eu não sou isso aqui, nem tampouco você é isso aí. Então quer dizer que nós somos, nesse sentido, atores. Por quê? Eu me passo por alguém hoje que eu não sou. Eu não sou este homem que envelhece. Eu não sou este homem que tem debilidades. Eu não sou este homem limitado. Você não é esta mulher limitada, que fica doente, que envelhece, que entristece e que às vezes se abate diante das lutas. Daqui a pouco você vai cruzar a cortina. E quando você cruzar a cortina, esta velha máscara, ela cai por terra. E o original vem à cena mais uma vez. E aí viemos da eternidade, estamos voltando para a eternidade. Viemos de Deus, estamos voltando para Deus. Oh, aleluia! Sabe o que significa Deus está na arte? Parágrafo 32, o irmão Brana disse assim: eu gosto muito de arte. Eu creio que Deus está na arte. Eu creio que Deus está na música. Eu creio que Deus está na natureza. Deus está em todas as partes. Qualquer coisa que seja contrário ao original é uma perversão. Deus está na dança original. Tem gente que não gosta de dançar, mas o profeta disse: Deus está na dança original. Tem gente que não gosta de salmodiar, mas Deus está nesse negócio. Deus está nessa coisa que entusiasma, nessa coisa que alegra, nessa coisa que traz vida vivida para a igreja. Oh, aleluia! Parágrafo 102, mensagem: deixando escapar a pressão, o profeta disse: talvez você diga, nós somos muito emotivos. E ele veio então e disse: não somos emotivos. Certamente o é, claro que isto é também uma emoção. Mas qualquer coisa que não tenha emoção é uma coisa morta. E ele disse: se a sua religião não te dá sensação, se a sua religião não te produz emoção, se a sua religião não te faz dar glória a Deus, se a sua religião não te faz dançar no Espírito de Deus, ele disse: sepulte ela, porque ela está morta. Mas aqui, graças a Deus, nós temos um Deus vivo, a glória da Shekinah aqui dentro. Oh, aleluia! Oh, glória, aleluia! Você não está com vontade de glorificar a Deus um pouquinho? Ah, meu Deus! Oh, glória! Oh, glória! E o profeta disse assim: eu creio que Deus está na dança. E ele disse: não esse tipo de dança que vocês têm aí fora, mas quando os filhos de Deus se reúnem, e as filhas de Deus,
então o Espírito de Deus vem sobre eles. E quando eu vejo a arca voltando, quando eu vejo a glória chegando, quando eu vejo o Espírito de Deus chegando, meu Deus do céu, eles dançam forró, eles dançam qualquer coisa aí fora, diante de um copo de cerveja, diante de uma dose de conhaque, diante de um cigarro de droga, eles dançam por muito pouco, por algo perecível, algo que morre, algo que mata. Mas quando eu vejo a fonte, o drink inesgotável chegando, quando eu vejo o trago do infalível Cristo chegando, quando eu vejo esse Deus tão encantável movendo, o profeta disse, então eu começo a dizer aleluia, e então eu começo a dançar como Davi dançou. Oh, glória! Oh, glória, aleluias! E o profeta, irmão Branham, vem e disse assim, eu creio que Deus está na arte. Ele disse, certo dia desse, eu estive caminhando, e então eu fui ver a escultura, as obras de Miguel Ângelo. Ele disse assim, e quando eu cheguei ali para ver a obra de Miguel Ângelo, ele disse, eu fiquei encantado. E quando eu vi a obra de Miguel Ângelo, eu resolvi então pregar uma mensagem. A mensagem, a obra-prima de Deus. E eu comecei a estudar Miguel Ângelo. Eu comecei a ver o que moveu Miguel Ângelo a fazer tantos trabalhos. Mas eu cheguei a um trabalho de Miguel Ângelo incantável. O trabalho mais perfeito de Miguel Ângelo. Ele disse, ele é um escultor, ele é um artista. E um artista, ele vive de uma inspiração interior. Ele tem que ter uma inspiração para compor, ele tem que ter uma inspiração para desenhar, ele tem que ter uma inspiração para poder pregar, ele tem que ter uma inspiração para fazer aquilo que vem na sua mente, ele tem que ter uma inspiração, algo forte, para quê? Para ele conseguir colocar aquilo para fora, expressar aquilo num livro, expressar aquilo em palavras, expressar aquilo num quadro. De alguma maneira, o artista expressa aquela inspiração interior. E o profeta disse, nós não temos fotos de Moisés, nós não temos quadros de Moisés, mas Miguel Ângelo assistiu o filme de Moisés. Miguel Ângelo, ele leu a história de Moisés, e ele ficou impactado com Moisés. E ele começou a pensar, que homem tremendo foi Moisés. Um homem que viu coluna de fogo, o homem que viu a nuvem de fumaça, o homem que viu a glória de Deus, o homem que viu Deus trazer pragas. E ele ficou encantado, impactado, como um homem que vive num corpo humano poderia ter tanta experiência com o sobrenatural. E então, um ator, Deus agindo na arte, ele começou a pensar sobre Moisés. E ele disse, já sei, eu vou fazer uma base quadrada, 4 pontas. E em cima desta base, eu vou colocar uma rocha. E em cima dessa rocha, eu vou pôr para fora quem eu penso que é Moisés. E o profeta disse, os anos se passaram. Ele ficou anos e anos esculpindo a imagem de Moisés. Anos e anos desenhando com o seu martelinho e com o seu ponteirinho de um bom artista, um bom escultor de imagens. E ele começou a fazer a sua obra, imaginando quem fosse Moisés. E o profeta disse, quantas noites de sono Miguel Ângelo perdeu? Quantos dias, quantas noites, quantas lágrimas, quantas e quantas vezes Miguel Ângelo pensou em desistir daquele projeto. Era um projeto excelente, seria conhecida como a sua obra-prima. E o profeta veio e disse assim, mas depois de alguns anos, Miguel Ângelo acabou de esculpir a estátua de Moisés. E ela ficou perfeita, muito perfeita. E o profeta disse, e quando ele acabou de esculpir, pôr para fora tudo aquilo que estava dentro dele, quando eu li isso, quando ele acabou de colocar para fora tudo aquilo que estava dentro dele, eu pensei, meu Deus, nós temos algo dentro de nós. Está chegando a hora de como Miguel Ângelo colocou Moisés para fora dele. A igreja também está chegando a esse momento dela colocar para fora a fé que está dentro dela, o amor que está dentro dela, a inspiração que está dentro dela. E Miguel Ângelo, quando ele acabou de colocar para fora aquilo que estava na sua mente, o profeta disse assim, ele ficou paralisado, ele ficou quieto ali diante da estátua. Ele simplesmente parou, e o profeta disse, ele ficou tão encantado, mas tão encantado, que ele ficou pensando, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Vai chegar esse tempo, noiva amada, está chegando esse tempo, igreja do Senhor,
que nós vamos colocar algo para fora, que nós vamos dizer assim: meu Deus, eu não sabia que eu era capaz de falar isso, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, eu não sabia que essa obra de arte, este grande poder vivificador, esta grande fé de rapto estava dentro de mim. Você vai colocar para fora ainda o que está dentro de você. E dentro de você tem uma alma que veio de Deus. Dentro de você tem um ser eterno. Dentro de você tem um homem interior. Assim como Miguel Ângelo colocou a imagem de Moisés para fora, daqui a alguns dias você vai colocar esta nova mulher que está aí dentro para fora. Essa nova mulher, ela vai exteriorizar. Este novo homem, ele vai se exteriorizar. Ele vai se manifestar uma hora dessas. É uma obra de arte. E o profeta disse, quando ele acabou de esculpir a sua obra de arte, sabe o que ele fez? Ele ficou tão encantado, Josué, mas tão encantado que ele ficou assim diante da sua estátua. Só que ele tinha um martelinho na sua mão. E ele ficou assim, esperando ela falar. Ele ficou encantado. Ele falou assim, mas ela é tão perfeita. Se parece ser humano. Ela é tão perfeita. E ele ficou lá assim diante da sua estátua, esperando para ver se ela ia falar com ele. Se ia chamar ele de pai, ou se ia chamar ele de Miguel Ângelo. Ele ficou quietinho. Quando ele viu que ela não falava, ele entrou dentro daquele envolvimento. Por isso que o crente tem que entrar dentro do envolvimento. Veio na igreja, entra dentro do envolvimento. Vai cantar, entra dentro da adoração. A pregação está desenrolando, entra dentro da pregação. Não fica de fora, entra, mergulha. Miguel Ângelo mergulhou na sua inspiração. E ele ficou olhando para ela ver se ela falava, e ela não queria falar. E aí ele ficou tão desesperado, porque só faltava falar. E ele foi, pegou o martelinho e disse assim, fala! Só que ela não falou. E ali diz que, irmão Brana, quando ele bateu assim, ela não falou. E ainda furou um buraco no joelho dela, porque ela era apenas de pedra. E ele quebrou uma pontinha no joelho dela. Ele feriu a sua obra-prima e ela não falou. E quando irmão Brana viu aquilo, irmão Brana disse assim, louvado seja Deus. Ele disse, Miguel Ângelo feriu a sua obra-prima e ela não falou. E ele disse, louvado seja Deus. Um dia o meu Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele fez como Miguel Ângelo. Ele começou a pôr para fora o que estava dentro dele. Ele olhou e disse assim, já sei o que vou fazer. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E ele disse, eu vou criar um homem parecido comigo. Eu vou fazer um homem à minha imagem. E ele fez aquele boneco de barro, como Miguel Ângelo fez Moisés de barro. Só que tem uma coisa, há uma diferença. Deus é que é o Senhor das artes. Ele é que é o artista. Ele é que é a fonte de inspiração. Ele é que é o cantor. Sabe quem é o melhor cantor dessa igreja? É Jesus, o melhor cantor dessa igreja. Sabe quem é o melhor pregador dessa igreja? É Jesus, o melhor pregador da igreja. Sabe quem é a mais bonita? O mais bonito da igreja é Jesus, o especial. É Jesus, o belo. Oh, glória! Diga aleluia mesmo. Ele merece, ele merece. Oh, glória, aleluia. O profeta irmão Brana disse assim, Miguel Ângelo fez a sua estatueta, a feriu e ela não falou. E Deus acabou de fazer o homem. O seu boneco de barro. Pôs para fora, como Miguel Ângelo pôs para fora. E quando ele acabou de fazer o boneco de barro, ele não feriu o boneco de barro, mas ele fez assim. Soprou nas narinas do boneco de barro. E quando ele soprou, a estatueta de Deus levantou assim. E saiu andando. E Deus ficou olhando o seu boneco andando. Só que aquele boneco, ele não tinha com quem conversar. Só tinha seres rastejantes, seres quadrúpedes, só tinha aves, só tinha peixes. E Deus disse, domine sobre a natureza. E o boneco andava mudo. Imagine ele conversando com um cachorro. Imagine ele conversando com um leão. Imagine ele conversando com uma serpente. A imagem de Deus estava tão calada quanto a estatueta de Miguel Ângelo.
E Miguel Ângelo feriu a sua estátua e ela não falou. Mas o nosso Deus desceu no Éden. E ele disse em Gênesis 2:7: não é bom que o meu Moisés, não é bom que a minha estatueta fique só. Não é bom que ela fique muda. Ela é perfeita, mas ela está muda. Eu não vejo ela conversando. E aí Deus, assim como Miguel Ângelo, parou diante da sua obra-prima e ficou olhando para ela assim, ó. E daqui a pouco Deus só deitou ele, fez ele dormir. E sabe o que Deus fez com ele? Feriu-lhe a sua costela, diz a Bíblia. E dali de dentro o que ele fez? Formou uma mulher. E assim que ele formou uma mulher, ele olhou e falou assim para Adão: Adão, agora você pode falar. Adão, agora você tem adjuntora. Adão, agora você tem companheira. Adão, agora você tem com quem conversar. Fala, Adão, fala, Adão, fala, Adão. E Adão falou, a obra-prima de Deus falou. Era o artista, era o grande ator, o nosso Deus fazendo a sua obra de arte. Gênesis 1:27, a Bíblia diz: criou Deus o homem. Depois Gênesis 2:8, a Bíblia disse: e formou Deus o homem. Era Deus o grande escultor, fazendo a sua estatueta, o ser humano. Só que depois dessa estatueta de Deus chamada Adão, ela pecou juntamente com Eva. E então começaram a se tornar violentos. E então não se tornaram mais obra-prima de Deus, porque o pecado foi corrompendo, o pecado foi manchando, o pecado foi deteriorando aquela imagem de Deus que Adão tinha. E Deus olhou para Adão daqui a alguns anos e disse assim: Noé, não dá mais. Ele não é mais obra-prima. Está comido pelo tempo. Está manchado pelo pecado. Eu não fiz ele desse jeito. E ele disse: Adão, Noé, a obra é minha. Eu que criei. A estatueta é minha. Foi eu que formei. Eu vou destruí-la. Mas Senhor, como que o Senhor vai fazer? Eu é que sou o oleiro. Eu é que sou o artista. Eu é que sou o escultor. Eu é que fiz o primeiro homem. Você quer me ensinar como que eu vou fazer? E a Bíblia diz que Deus destruiu a humanidade, mas o homem ainda estava encerrado debaixo do pecado. Irmãos, olha que história bonita. E o profeta disse assim: Miguel Ângelo pegou uma base quadrada para fazer a sua obra-prima em cima daquela base. Irmão Branham disse assim na mensagem, a obra-prima: Deus também pegou uma base quadrada para esculpir em cima daquela base a sua obra-prima depois da queda. O profeta disse: a ponta da base ele colocou Abraão, a fé. Olha a base de Deus, em cima de quê? Deus edifica. Deus não edifica em cima de política. Deus não edifica em cima de divisões. Deus não edifica em cima de mágoas. Deus não constrói o seu plano em cima de coisas movediças. Ele faz uma base para ele construir. E ele fez a base para ele fazer a sua obra-prima novamente. Depois que Adão caiu, ele estabeleceu Abraão, fé. Isaac, amor. Depois ele estabeleceu Jacó, graça. Depois ele estabeleceu José, perfeição. Ele estabeleceu a sua base. A base estava pronta. Agora Deus tinha que começar a construção da nova obra-prima. Deus tinha que pôr para fora agora o que ele queria de perfeito, o que ele tinha na sua mente. Ele tinha que colocar a sua inspiração para fora. E ele fez a base: Abraão, fé, Isaac, amor, Jacó, graça, José, perfeição. Mas passou um pouquinho, sabe o que ele fez? Irmão Branham disse ali assim, ó, ele começou a fazer o corpo da estatueta. E sabe qual era o corpo? Ele disse: os profetas. Ele disse: os profetas foram o corpo. E ele disse assim: mas sabe quem foi a cabeça? Ele disse assim: foi Cristo. E ele disse: eu sou cristocêntrico. Eu vejo Cristo em toda a Bíblia. Eu vejo Cristo nos patriarcas: Abraão, fé, Isaac, amor, Jacó, graça, José, perfeição. Eu vejo Cristo nos profetas e Jesus é o profeta dos profetas. Eu vejo Cristo em Isaías, eu vejo Cristo em Moisés, eu vejo Cristo em Elias, eu vejo Cristo em Jeremias. Eu vejo Cristo em todos os profetas. Eu vi Cristo em William Branham, mas nessa noite eu estou vendo Jesus na igreja, Jesus em você. Oh, aleluia! A unção que está aqui, irmão, queima câncer, faz paralítico andar, abre os olhos dos cegos.
E o profeta Mambrana disse assim: sabe o que conduz todo o corpo? É a cabeça. Depois que o corpo da obra-prima estava pronta, a base, os patriarcas, o corpo, os profetas, ele então deu a esse corpo a cabeça, Cristo. E quando veio Cristo, o corpo começou a andar. Esse corpo se resumiu aonde? Em Jesus. Ali estava Jesus, Jesus teve nele os patriarcas, a fé, o amor, a graça e a perfeição. Todo mundo que via Jesus, conseguia ver em Jesus Abraão. Quando falaram de Abraão a fé, Jesus olhou e disse: quem é você? Antes de Abraão existir, eu sou. Foi eu que fiz essa base, foi eu que criei Abraão, foi eu que desempenhei a fé. Quando falou de Jacó, a graça, ele disse: eu sou antes de Jacó, antes desse poço eu existo. Jacó e Abraão é a minha base. Quando lembrou de Isaac, ele disse: Isaac é amor, eis aqui o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era a base. Quando falou de José, o profeta disse: era o tipo perfeito de Jesus. José era perfeito. José foi traído pelos seus irmãos, como Jesus foi traído pelos seus irmãos. José foi vendido para o Egito, como Judas vendeu a Jesus também para os romanos. José vendido por 30 moedas de prata, Jesus vendido por 30 moedas de prata. Em Jesus estava cumprindo a vida dos 4 patriarcas. Mas depois em Jesus se cumpriu tudo que falou os profetas e os salmos. E a Bíblia diz que ficou pronta aquela estátua. Que estátua? Aquela obra-prima. Aquela era uma obra-prima mesmo. Adão, obra-prima da criação terrena. Primeiro os rastejantes, depois os quadrúpedes, depois as aves. E aquilo foi evoluindo. Depois o macaco. Não era uma evolução científica, mas era uma evolução dentro da criação de Deus. Deus foi criando em ordem, começando de baixo para cima, porque senão ele não seria ordeiro. Tudo começa de baixo para cima. Casa de baixo para cima. Casa, prédio, tudo de baixo para cima. Deus começa de baixo para cima. A árvore, você começa de baixo para cima. Planta a semente primeiro. Por isso que a igreja também, ela está começando de baixo para cima. Ela começa com a fé. Vem as paredes, a virtude. Daqui a pouco vem um acabamento, vai vindo, até chegar no topo daquela construção. Mas Deus criou a sua obra-prima agora. Ele criou Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele criou Jesus Cristo de Nazaré, aquele era perfeito. Deus se emocionou, Deus olhou e disse: este é o meu filho. Deus começou a olhar aquele Espírito Santo invisível, que ninguém via. Quando o menininho nasceu nos braços de Maria, ele logo fez a estrela brilhar no céu. Deus ficou tão alegre, que ele fez 3 estrelas brilhar no céu. E quando a estrela brilhou no céu, lá vai os 3 magos, caçando aquele que nasceu lá na terra da Judéia, em Belém de Judá. De lá virá o legislador, de lá virá o Criador, de lá virá o Salvador. E ali agora Deus estava com o seu filho crescendo na terra. E ele era uma obra-prima. Ele era fora do sexo, ele era fora do pecado, ele era fora de tudo. Assim como Adão foi uma obra-prima na criação do Éden, agora estava Jesus Cristo, uma obra-prima aqui na terra outra vez. No Éden de Deus, antes da corrupção, antes do pecado, lá estava Adão, primeiro Adão, obra-prima de Deus. Mas no Éden de Satanás, quando a corrupção havia entrado no mundo, Deus, ele é tão artista, que ele veio dentro do Éden de Satanás, sem que Satanás visse, sem que Satanás percebesse. Ele veio e criou a sua obra-prima. E quando ele criou a sua obra-prima, vocês lembram de Miguel Ângelo? Passou um dia, sabe o que aconteceu? Ele parou diante da sua obra-prima também e ficou assim olhando para ela, esperando ela falar. O profeta disse: para mim a obra-prima de Miguel Ângelo não é a estátua, é a brecha. A obra-prima de Miguel Ângelo não é a estátua, é a ferida. Não é a estátua, é o buraco que fizeram nele para ele falar. A obra-prima, para mim, de Miguel Ângelo, não é a estátua, é a emoção. É o envolvimento com que ele envolveu. É o envolvimento, ele ficou tão extasiado. Ele disse: a obra-prima de Miguel Ângelo foi o quanto ele ficou extasiado. Foi o quanto ele ficou perplexo. Foi o quanto ele ficou envolvido. Foi o quanto ele saiu de um mundo e entrou dentro do outro mundo. É aquela que era a obra-prima. E ele vem e disse assim: a ferida no joelho da estátua de Moisés é que era a obra-prima. Era aquele desejo de ouvir ela falando. Era ele dizendo assim: fala alguma coisa, e ela não falava. Fala alguma coisa, e ela não falava. Mas veio Deus, o grande eu sou.
E quando ele veio, ele criou a sua obra-prima, a sua imagem, a sua estatueta chamada Jesus de Nazaré. E a Bíblia disse assim, que Jesus é a imagem exata do Deus invisível. A Bíblia disse que Deus não pode ser visto porque Ele é Espírito, mas o Filho é a sua imagem, e o Filho pode fazer Deus conhecido. E quando Deus criou a sua obra-prima, Jesus de Nazaré, o profeta disse assim, ela foi levada, diz a Bíblia, muda como uma ovelha para o matadouro. E ela chegou no Calvário muda. Ela subiu para o Calvário muda. Nem sequer gemia, não gritava, não blasfemava, não ficava agitada. É próprio de quem tem Jesus. Não grita, não fica agitado às vezes quando o problema vem, quando a dor vem, é compenetrado. Quando a coisa ferve, ele fica calado, esperando no que vai dar. Ele não responde, ele não ataca, ele não calunia, ele não difama. Ele fica quieto, como ovelha muda indo ao matadouro. Mas lá na cruz do Calvário ele estava pregado. Lá na cruz do Calvário. E aí eu me lembrei, irmão Brana citou Miguel Ângelo. Miguel Ângelo fez assim na sua estátua. Fala! Ela não falou. Mas agora era o ator dos atores. Agora era o artista dos artistas. Agora era o médico dos médicos. Agora era o escultor dos escultores. Agora era o perfeito. O doador de todo bom dom, o doador de toda boa dádiva. Agora era ele fazendo a sua estatueta. E quando ela foi pregada no Calvário, sabe o que ele fez? Ele fez um romano pegar uma lança. E aquele romano pegou uma lança e perto das 3 horas da tarde, furou o seu coração. Feriu a estatueta daquele Miguel Ângelo, o Senhor, o Todo-Poderoso. E quando ele feriu aquela estatueta de Miguel Ângelo, Deus disse assim, encantado com a sua obra-prima, ele disse assim, fala! Deus gritou do céu, ferindo Cristo no Calvário, fala agora, obra-prima. Fala alguma coisa agora, obra-prima. Fala alguma coisa. E aquela estátua que não era de Miguel Ângelo, com os braços abertos no Calvário, a de Miguel Ângelo não falou, mas a de Deus, quando foi ferida no Calvário, e Deus disse, fala, ela abriu a boca. Ela disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando ela foi ferida, ela disse, está consumado. Quando ela foi ferida, ela disse, Deus meu, por que me desamparastes? A estatueta de Deus começou a falar no Calvário. Adão ferido no Éden, saiu de dentro dele a sua esposa, a sua Eva, aquela imagem perfeita, aquela obra-prima do Gênesis. Quando foi ferida, tirou de dentro dele um ser feminino. Tirou de dentro dele uma esposa amiga, tirou de dentro dele uma donzela. O profeta disse, a mulher mais perfeita e mais linda que existiu, eu creio que foi Eva, porque ela não foi gerada em pecado. Quando Adão foi ferido, ele trouxe a sua esposa. E quando Cristo foi ferido, quando a estátua de Miguel Ângelo foi ferida, ela não falou. Miguel Ângelo não pôde entrar dentro da sua estátua. Miguel Ângelo não pôde tirar a sua esposa de dentro da sua estátua. Miguel Ângelo não pôde dar vida para a sua estátua. Mas quando Deus feriu Adão, Eva saiu de dentro dele. E veio o segundo Adão, Cristo. E quando Deus feriu a Cristo Jesus no Calvário, a estátua começou a falar, perdoa-os. A estatueta, quando foi ferida, tinha uma vida tão poderosa dentro dela, que ela enxergou há 2000 anos na frente e disse, lá na frente, o tabernáculo Passos vai estar adorando no ano 2013. Perdoa-os, perdoa-os, perdoa-os. Mandou a estátua ferida falar. Ela conseguiu falar, perdoa-os. Se você é obra-prima de Deus, quando você for ferida, quando você for ferido, você também vai falar. Mas falar como Cristo falou. Falar, perdoa-os, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o que fala. Perdoa-os, Senhor. Quando a nossa estatueta, Cristo, ela foi ferida no Calvário,
profeta disse: do seu peito saiu água, justificação. Do seu peito saiu sangue, santificação. Do seu peito saiu vida, o Espírito de Deus. Deus tirou a vida de dentro daquela estátua para ela morrer, senão ela não morreria. Deus feriu Adão e tirou de Adão a sua esposa. Deus feriu a Cristo no Calvário e tirou de dentro dele eu, você, nós. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu volto para Deus. Eva saiu de dentro de Adão para ser auxiliadora, adjuntora, osso dos ossos, carne da carne, ser uma com ele. Cristo foi ferido no Calvário e de Cristo saiu a segunda Eva. Para quê? Para ser uma mulher irritosa, para ser uma igreja cascavelante. Não, é para andar com Jesus de mão dada, é para ser osso dos ossos, é para ser carne da carne. Oh, aleluias! Oh, glória, aleluias! O profeta irmão Branham disse: Deus, o grande escultor, ele esculpiu a sua obra de arte no Calvário. E quando ele a feriu, ela então falou, disse o profeta. O que ela falou? Ela disse: perdoa-os, perdoa-os. Miguel Ângelo, aquilo foi apenas um atributo do pensamento dele para fora. O que é você? Você é apenas um atributo de Deus. Quem é você? É algo que saiu de dentro de Deus. Oh, meu Deus, como eu estou feliz. Saber que eu vim de dentro de Deus. Saber que eu morava no coração de Deus. Como eu estou feliz, o desvelar de Deus. O profeta disse: Deus estava no Éden, eu também estava no Éden, porque eu estava em Deus. Ele disse: Deus estava em Moisés, eu também estava em Moisés. O diabo tenta personificar o que Deus faz. Tem um cantor de rock endemoniado, que já até morreu e cantava: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tenha nada neste mundo que eu não saiba demais. Ele dizia: eu vi Babilônia ser riscada do mapa. Ele dizia: eu vi Hitler massacrar os judeus. Ele dizia tudo isso. Ele dizia: eu vi João Batista ser decapitado. Ele dizia: eu vi Cristo ser crucificado. Porque era o próprio Satanás andando na terra, e realmente o diabo viu tudo isso acontecer. Ele até estava por trás de muitas dessas coisas. Só que tem uma coisa: nós somos a semente original de Deus. Eu posso dizer: eu vi o mar vermelho ser aberto, eu estava em Deus. Eu posso dizer: eu vi Israel beber água da rocha, a rocha é Cristo, e eu estava em Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu posso dizer: eu vi Cristo sendo crucificado. Eu até precisava sair para fora para ser manifesto nessa terra. Eu vi quando os romanos enfiaram a lança no peito dele, eu estava lá. E quando a água saiu, eu estava saindo. E quando o sangue saiu, eu estava saindo. E quando a vida saiu, eu estava saindo. Quando o diabo vem te tentar, te molestar, fala para ele: sai para lá, sai, toma distância. Toma distância. O diabo que vos molestava, Apocalipse 12:14, será atado e lançado no lago de fogo e enxofre. Ele tenta roubar o seu lugar. Ele te odeia. Por quê? Porque o lugar que era dele foi tomado e dado para você. Foi tomado e dado para a igreja. Satanás era um adorador. Era um adorador. Mas o lugar de adorador ele perdeu e você entrou no lugar. Mas agora, adore direito, porque senão você também vai perder o seu e outro entrará no seu lugar. É a verdade, vamos falar a verdade. Adora direito, seja crente direito, glorifica a Deus direito. Creia nessa mensagem direito. Adora com gosto, adora com vida, adora com dinâmica.
Adora dizendo glória a Deus. Adora sentado, adora de pé. Faz alguma coisa para Deus. Oh, aleluia. Pode adorar a Deus. Pode adorar a Deus. Adora, glorifica, dança, chora, grita, fala em línguas, faz alguma coisa, mas adora a Deus. Está acontecendo algo aqui nessa noite. Está acontecendo alguma coisa aqui nesse final de semana. Deus está fazendo alguma coisa aqui. A vida está aqui. O milagre está aqui. O sobrenatural está aqui. A glória está aqui. A arca voltou. A adoração voltou. A glória voltou. A glória voltou. A glória voltou. O muro foi reerguido. O altar foi restaurado. Há fogo no altar. A vida voltou. A vida voltou. A rocha deu água de novo. O cabelo de Sansão cresceu de novo. A rocha deu água de novo. A arca voltou de novo. O muro foi restaurado de novo. O altar foi reerguido de novo. O Espírito Santo voltou. A coluna de fogo voltou. Reivindica, reivindica. Esse é o seu jubileu. Essa é a sua libertação. Reivindica. Peça o que quiseres. Peça o que quiseres. Quer dinheiro? Peça dinheiro. Quer saúde? Peça saúde. Quer libertação? Peça libertação. Sai do caminho, Satanás. A igreja está em glória. A igreja está em poder. Aproveita, aproveita. Se você não mudar hoje, talvez você nunca mais seja mudado. Aproveita. Aproveita. É um ano de jubileu. É um mês de jubileu. Aproveita. É um mês de libertação. Aproveita. A estátua falou: perdoados, perdoados, perdoados. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A estátua falou: oh, glória. Está parecendo igreja de doido. Você não viu nada.
Isso aqui é loucura, mas não é loucura para o mundo, não é loucura para as drogas, não é loucura para o álcool. Isso é loucura, mas é o poder de Deus. Mensagem da cruz é loucura para perdidos, para nós é o poder de Deus, é o renovo espiritual. Eu estou bebendo das águas de Belém mais uma vez. Oh, glória! Eu estou comendo dos asmos de Israel mais uma vez. Eu estou cantando os hinos de Sião mais uma vez. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Agradece a Deus, irmão Renato. Agradece a Deus. Agradece a Deus, irmã Meire. Louva a Deus. Agradece, irmã Adriana. Agradece, irmão Neném. A arca de Deus voltou. Agradece, igreja. Agradece a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, glória! Vontade de correr, vontade de pular, vontade de gritar. Agradece, Kézia, agradece, Rosana, agradece, irmã Meire. Olha a glória de Deus, olha o poder vivificador, olha o sobrenatural. Oh, glória, oh, glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, aleluias. Vai abençoada para sua casa. Vai abençoado, vai abençoada. Segura bem firme o que você recebeu. Todas as vezes que você recebe algo grande de Deus,
O diabo tenta te tirar assim que você passa daquelas portas. Bem ali no portão, o diabo vai tentar te roubar essa bênção. Pelo amor de Deus, segura bem firme. Não deixa escapar da sua mão. Não deixa. Se te ferirem, diga aleluia. Se brigarem com você, diga louvado seja Deus. Vai feliz, vai alegre. Se te baterem, diga assim, isso é bom. Sinal que a estatueta está sendo ferida. E quando ela é ferida, ela fala, porque tem vida dentro dela. Isso aqui, esse corpo aqui é a imagem de Deus. Quando ele for ferido, ele vai falar. Vá em paz, vá abençoado. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. E até amanhã às 12h05 com o programa A Luz da Palavra. E quarta-feira em mais um culto de bênção. Deus abençoe os nossos internautas em Passos, também alguns em Ribeirão Preto, também outros em Nova Lima, Minas Gerais, Cataguases, Minas Gerais, também em Ibirité, Minas Gerais. Em especial o irmão Maxwell Gonçalves, o nosso abraço e as nossas orações. Deus abençoe a todos, vão em paz, vão abençoados por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá curado, vá abençoado.